dia. Muito bem. Então, continuando com a nossa viagem, agora vai entrar Josué em cena hoje, nossa viagem com os judeus, lá se dirigindo para a Terra Prometida. Estamos chegando perto de uma crise enorme aqui que vai acontecer com o relatório daqueles 12 espias que Moisés mandou para que vissem a terra e voltassem com um relatório preciso sobre o que viram lá. E nós já vimos que dos 12, 10 fizeram um relato muito derrotista e começaram afirmando que de fato a terra manava leite e mel, como Deus disse que era e tal, mas logo depois disse que a terra comia, devorava os seus moradores, e está lá claramente no texto que eles infamaram a terra, ou seja, falaram mal da terra, mostrando então realmente uma natureza rebelde. E aí Caleb se levanta e fala e explica que não é bem assim, que eles deveriam continuar e tal. E eles se mostraram então os 10 abertamente rebeldes. Parece que foi um crescendo, que terminaram realmente afrontando a Deus. Terminei a mensagem passada perguntando como é que o povo reagiu. Com esses 11, Josué calado. Os 10 falando mal da terra, achando que eles não deveriam ir. Caleb só, defendendo lá. E eu perguntei como é que o povo reagiu. Ou poderia fazer uma pergunta de outra maneira. Com quem o povo ficou? Porque era um grupo, era o outro. Então vamos lá. Números capítulo 14. Números capítulo 14. Versículos, vamos ler de 1 a 4. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Um detalhe aqui, eles iriam pagar caríssimo por esta, não só pela atitude, mas por esta frase em particular aqui sobre as crianças deles. Vocês vão ver lá na frente, isso tocou profundamente o coração de Deus. Eles se mostraram desconfiados, rebeldes, e achando que Deus iria matar as crianças deles, se fossem realmente entrar na terra prometida. Pagaram muito caro por esta frase aqui, e pela atitude de uma maneira mais geral, obviamente. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender lições valiosas de uma cena tão triste, ao mesmo tempo tão rica de lições. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém. Pior reação possível da parte do povo. Não poderia haver uma reação mais infeliz. Primeiro, uma murmuração pesada, reclamando
Já comentamos em mensagem passada que há algumas semanas eles reclamaram da comida. Já toquei neste ponto. Agora eles reclamam da vida. Estava ruim, estava muito ruim. Pior do que estava lá, no Egito. Lembrando que murmuração ela pode ser cumulativa. A pessoa se acostuma a murmurar de uma coisinha pequena, depois vai aumentando, vai montando, quando vê, está um murmurador ambulante. Praticamente de tudo a pessoa reclama. Então, tenha cuidado com a murmuração, que todos nós estamos sujeitos, somos tentados a reclamar. Segunda observação da reação deles, uma acusação direta contra Deus. Nós vamos morrer entrando nesta terra aí. Melhor que morrer logo no deserto mesmo. Mas devíamos ter morrido, ou então tivesse morrido lá no Egito, teria sido melhor ainda. Muito pesada a acusação contra Deus. Uma acusação direta contra os líderes que Deus escolhera, Moisés e Arão. Finalmente, além de uma acusação dura, uma proposta da parte deles de voltar para o Egito, de onde Deus os tinha arrancado, e nomear um capitão, um chefe, desprezando o líder que Deus colocara lá, Moisés e depois Arão. Eu li em algum comentário que aqui não é simplesmente uma questão de um linchamento popular, em que uma multidão se revolta contra algum cidadão por algum motivo e tal, vamos linchar, vamos matá-lo e tal, que é comum isso acontecer. É que é muito mais grave. Aqui é uma assembleia reunida, o povo. Isso aqui, e o povo tinha autoridade de nomear, desnomear, no sentido civil, no sentido coletivo. Claro que Deus estava acima disso, mas não era simplesmente aqui uma vontade de liquidar com eles e uma espécie de uma revolta simplesmente localizada ali, ou uma raiva que deu neles. Isso foi uma proposta. Vamos voltar. Mas se nós formos voltar, Moisés vai se recusar. É óbvio, ele nos tirou de lá. Então, tira Moisés. Não disseram como tiraria Moisés. Não falaram como. Mas é impressionante o atrevimento desse povo de confrontar tudo o que Deus fizera até ali. Tudo. O próprio plano de redenção lá do Egito, ir para a Terra Prometida, tudo. Colocaram fora. E o texto fala várias vezes que o povo todo, então dava uma ideia de uma massa, ou não sei se unanimidade. Unanimidade realmente não abre espaço para nenhum contra o. Mas que, no mínimo, uma maioria esmagadora, é como se o povo estivesse cego, completamente e rebelde. Então, você observa aqui o poder maligno do murmúrio. Milhares de pessoas injuriando a Deus, nem só a Moisés, mas a Deus, por causa de 10 homens. 10 homens fizeram com que milhares, eu digo milhares que estou pegando talvez os chefes, os mais influentes, porque na realidade era milhões, era na casa de alguns milhões, talvez 2, 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Então, 10 causaram este estrago. E desses 10, geralmente tem um líder, ou os líderes, podiam ter 1, 2 ou 3, os que estavam na liderança. Então, vejam a responsabilidade desses homens diante de Deus. Então, nunca é demais alertar. Cuidado com o murmúrio interno,
quando você se acostuma a reclamar das coisas, mesmo que não expresse isso, mas você se torna um murmurador calado, um reclamão, mas pior é quando ainda extravasa, quando passa para frente, para um, para dois, numa roda, e você contamina, e é extremamente alto o contágio que o murmúrio provoca. Veja o que sai da sua boca para outra pessoa com relação a reclamar das coisas da vida, de uma maneira geral, e no caso aqui é diretamente da pessoa de Deus. Versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. Cair sobre o rosto, um sinal muito comum na época de tristeza, lamento profundo, até de temor a Deus, no caso. Não sabiam como agir, certamente esperando, ao mesmo tempo que caíram com o rosto no chão, esperando diante de Deus alguma solução, o que fazer, algo inusitado e um momento gravíssimo. E eles talvez tenham se lembrado de que pouco tempo antes, muitos ali em Israel tinham morrido com peste, que Deus causara por causa de murmúrio. Então, o que viria agora? Porque estavam num caso muito mais grave do que antes, a ponto de dizerem que Deus que era matá-los, inclusive os filhos deles e as mulheres deles, e tirar Moisés da liderança. Versículo 6 a 9. Entra o grande Josué em cena. E Josué, filho de Num, e Caleb já estava na linha de frente, agora Josué assume, eram os 2 dos 10 que ficaram com Deus. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Então, Caleb volta a agir, porque fala no nome dele aqui, e dessa vez com a adesão daquele que viria a ser o grande líder de Israel depois de Moisés, Josué, que parece que até aqui estivera quieto. Não há nenhuma referência até aqui que ele tinha dito alguma coisa, talvez esperando a hora, até que ponto iria chegar isso. Então eles rasgam as vestes, um sinal de profunda tristeza pelos pecados dos 10 e do povo agora, que aderiu aos 10. Então, eles enfrentam o povo. É impressionante a coragem deles, porque sabiam que a situação já estava praticamente sem volta. Quando eles falaram em destituir Moisés, voltar para o Egito e destituir Moisés, ali como eu comentei, aí já era uma proposta formal, era um plano deles mesmo de fazer isso. Então, por muito pouco ali iria haver morte do próprio Moisés, Arão, dos 2, quem fosse contra. Quem fosse contra ali estava arriscado a morrer. Aliás, vamos já ver que era exatamente o que estava na mente do povo. Então,
dois enfrentam uma multidão enorme. Já sem o apoio, claro que com o apoio de Moisés, mas no sentido de sem a autoridade de Moisés ao lado, porque o próprio Moisés já estava alijado. Pelo menos faltava apenas formalizar, mas pelos planos deles, Moisés já era. Então não é que eles tinham mais aquela estatura moral de Moisés atrás, a autoridade de Moisés, não. A autoridade de Moisés já tinha sido desreconhecida por parte deles. Eles estavam sós nesse sentido. Muita coragem desses dois homens. Eles, então, contradizem diretamente a avaliação final dos outros espias sobre a terra. No caso, que devora os moradores, quando ali diz que eles falaram mal da terra. Começaram reconhecendo que a terra era boa, no sentido de que mana leite e mel. Eu já comentei isso. Eles começaram levemente, mas logo depois tiraram a máscara e falaram mesmo, foi mal da terra, e que a terra comia os moradores e tal. Já explicamos. E aqui os dois, como se dissessem, não. Essa parte aqui, não. A terra essa parte negativa que eles falaram aí, que não. A terra é muitíssimo boa. Eles confrontam diretamente. Eu acho bonito uma coisa aqui. Tem hora de se dialogar. E tem hora de não se dialogar. O cristianismo já sofreu muito com diálogos fora de hora. Quantos irmãos, pastores, líderes do passado, conservadores, erraram, especialmente no século XIX, final do século XIX, começo do XX, quando chamados líderes evangélicos, especialmente alemães, são os liberais, começaram a negar doutrinas fundamentais do Evangelho. Não era hora de diálogo, e muitos caíram neste erro, daí veio o chamado neoevangelicalismo. Quando eu me converti, 40 anos atrás, estava no auge, e era um problema grande, uma tentativa dos ortodoxos, dos líderes que estavam com as Escrituras, de querer conciliar com outros líderes também, tão PhDs quanto eles, tão cultos quanto eles, mas rebeldes à palavra de Deus. Jesus Cristo não nasceu de uma virgem. Para citar um só, vários pontos fundamentais do cristianismo, negados por homens de alta estatura acadêmica. O que se faz? Claro que esse tipo de negação agradou muito o mundo secular. Esse tipo de cristão nos agrada. Agora é mais razoável. Está negando milagres, está negando... bom. Esse tipo de cristianismo é mais palatável à ciência. Porque os outros aqui ficam insistindo em milagre e nascimento virginal e nascer sem pecado. Não. Isso aqui não. Então, em vez de classificarem logo, isso aqui são tão rebeldes quanto o mundo, ou pior, porque não se chamam de cristãos, e dizer, fiquem para lá, hereges. Um grupo pequeno fez isso, mas muitos, não, vamos dialogar com eles, vamos tentar, para poder parecer bem aos olhos do academicismo, do mundo, dos doutores e tudo mais. Ficaria melhor não haver um rompimento e foram dialogar. Um desastre. Há de se ter sabedoria de Deus quando é hora de ter diálogo, de conversar. Existem momentos de diálogo mesmo, claro. Já tenho pregações sobre o assunto de diálogo, a importância de dialogar, o casal dialogar entre si. Tudo isso é importantíssimo.
Mas o diabo, onde ele entra, ele confunde as coisas, é o que ele gosta. Ah, não é bom dialogar? Então vamos dialogar. Josué e Caleb, proposta, vamos conversar, nós 12, numa tenda aqui, longe dos outros, vamos entrar no meio termo. Vamos fazer o seguinte, a gente mantém isso aqui, mas a gente cede aqui, e a gente concorda para ver se acalma o povo, vocês foram muito longe, vamos tentar um meio termo. 0 tentativa de diálogo, confronto direto. Jesus Cristo tentou dialogar com os fariseus e com líderes religiosos que se opunham a ele? 0. O que ele tinha muito era denúncia contra eles e oposição, porque Jesus os odiava. Não! Não, não! E é outra coisa que o diabo engana o mundo. Está discutindo? É ou não é? É confronto? É ódio. Cristo pregando amor e eles com ódio. Aí, cristãos. Não é assim. Não é questão de ódio. Quando Jesus confrontava os fariseus e os chamava de raça de víboras e de hipócritas, era querendo trazê-lo para a verdade, atraí-los para a verdade. A palavra de Deus, o que é correto, o que é digno, o que é certo, o que agrada a Deus. Tenho certeza que se um desses 10 dissesse assim, eu me arrependo, Josué estaria pronto, Josué, para perdoá-lo e aceitá-lo como, pelo menos, como alguém que tinha se arrependido. Eu não sei como é que Deus iria reagir para efeito de lição para os outros, mas que Deus o perdoaria também, perdoaria. Se houvesse um arrependimento. Então, quando há confronto, quando não há espaço para diálogo, o que está firme com Deus é chamado de quê? Radical, fanático, briguento, raivoso, odiento. Recebe rápido a pecha. Guardem isto. Não sei o momento em que você poderá ser convocado por Deus para resistir a hereges, a pessoas falsas, grandes no mundo aí, conhecidas, inteligentes, talvez milionárias, mas que não dizem o que é correto. Não há diálogo com esse tipo de cristão. Ou seja, o que for, pode se chamar até de Jesus Cristo. Não há diálogo com quem fala diferente do que Jesus Cristo o próprio falou e ensinou. Isso é segredo de vida cristã. Mas numa época complicada como nós estamos entrando, o mundo está entrando cada vez mais e cada vez fica mais perto da vinda de Cristo. Muito bem. Josué e Caleb, 0 diálogo, contradizem na cara. Verdade e erros sempre estão opostos. Não há conciliação. Quem não é por mim é contra mim. Que radicalismo! Eu sou fascinado pelo radicalismo do Senhor Jesus Cristo. E se for para ser radical como Ele, é uma honra. Repito, cada um de nós precisa pedir sabedoria para saber a hora do diálogo. Ele também dialogava, podemos ver conversas dele com prostitutas, com adúlteras, diálogo, querendo trazer. Aliás, sempre quis trazer para a verdade. Às vezes quer trazer dialogando e às vezes confrontando. Quando pessoas falam mal das coisas de Deus, simplesmente se oponham. Segundo ponto que eu quero notar. Na palavra deles, no que eles disseram, Josué e Caleb. O primeiro é que foi uma afirmação direta, objetiva, contradizendo a opinião final deles, que a terra devora e tal. Ele disse, não, a terra é muito boa. Pronto. Segundo, Deus tem poder para nos dar esta terra boa.
E eles repetem, é terra que emana leite e mel. Aqui já um contraste óbvio de terra que devora os moradores. Se Ele quiser, Ele vai nos dar poder. Ele quem? Deus. Se Deus quiser, Ele vai nos dar poder, muito poder. E vai nos tornar fortes, e vai torná-los fracos. Tornar fracos quem? Os gigantes. Eles não disseram que lá tinha gigantes enormes. Gigantes enormes já é um pleonasmo, né? É gigante ou é enorme. Homens enormes, perigosíssimos, as cidades fortificadíssimas. E eu já disse, mensagem passada, que devia ter homens de alta estatura, deveria. Que as cidades, algumas eram fortificadas, deveriam ser fato. Mas isso não significa que o povo de Deus não poderia resistir a eles. Esse é o ponto. Deus... eles disseram também que, aos olhos deles, nós éramos como os gafanhotos, nós nos sentimos como gafanhotos aos olhos deles, ou diante deles. Aí diz assim, quer saber de uma coisa? Se Deus quiser, Ele vai fazer com que a gente devore os gigantes como pão. Faz comer um pão. Nós vamos comê-los, ou não é bem comê-los, nós vamos derrotá-los com a facilidade de quem come um pão. Esta é a maneira de olhar para Deus. Não é negando fatos. Não, isso aqui não tem perigo nenhum, não. Tem, meu amigo. Rapaz, você vai voltar para casa essa hora com o pneu furado, num lugar perigoso. Não tem perigo, não, estou com Deus. Tem. Deus, se quiser, pode sobrepor a situação, pode evitar com que você seja assaltado, pode fazer com que você reaja ao assalto, eliminando o inimigo, imobilizando o inimigo do mesmo modo que você, eu não sei, mas Deus é poderoso para fazer coisas aos nossos olhos impressionantes, até impossíveis, mas não é negando a realidade dos fatos. Não precisa negar. Então, em vez de nós sermos gafanhotos perante eles é que serão pães perante nós. Eu acho que é mais fácil comer um pão do que perseguir um gafanhoto. 2 lições. Nunca esqueça. Deus faz tudo o que quer. Para Ele não há impossíveis. Eu confesso. Mas, rapaz, eu preparando a mensagem, conversando comigo mesmo. Você vai fazer uma observação dessa no púlpito? Não esqueçam, Deus faz o que quer. Isso é de uma obviedade. Você vai dizer isso de lá? Não tem coisa mais não tão óbvia para dizer para esse povo. As criancinhas devem estar cantando lá. Que Deus faz o impossível e tal. Pois é. É óbvio mesmo. Mas eu não vou parar de repetir. Por quê? Porque nós esquecemos, às vezes, ou deixamos de considerar o óbvio. Essa aqui é a questão. Nós somos tão fracos, tão pequenos, que a gente deixa de considerar o óbvio, quase como se esquecesse. Se nós usássemos essa verdade a nosso favor, você usasse essa verdade óbvia, tão óbvia que não mereceria talvez nem ser referida pelo pastor no púlpito, se você usasse essa verdade para valer, você teria muito menos angústia. Pode ter certeza que você seria um homem, uma mulher, um jovem, uma moça, um rapaz, muito menos preocupado. A palavra preocupação estaria muito menos na sua boca. E a angústia estaria muito menos na sua mente. Se você simplesmente levasse mais a sério, Deus faz o impossível. O mesmo Deus que vai fazer com que nós vençamos esses gigantes com a facilidade de quem come um pão.
Isso é impossível. Como é que pode? Cidades fortificadas, um povo enorme. Não dá. Dá não para nossas forças humanas, mas para Deus dá. E curioso é que alguns pensam assim, não, mas ele nunca fez coisa assim muito grande para mim. Ele pode, eu sei que ele pode, mas ele não faz. Já tentei, experimentei, pedi, esperneei, chorei. Nunca vi nada assim grande Deus fazer comigo. Você é crente em Jesus Cristo? Sou. É mesmo. Sou. Você tem coragem de dizer que nunca viu Deus fazendo algo muito grande para você? Quase inacreditável ouvir isso de um crente. Livrou do inferno. O poder ressuscitou Jesus Cristo, como diz lá, e foi ressurreto pelo poder de Deus. Lhe arrancou do império das trevas. E você diz que nunca viu Deus fazer coisas inusitadas na sua vida? Você ficou louco? Ou você nunca se converteu? Eu não sei. Não, eu estou falando assim, entendeu, pastor? É assim, me curar de uma doença terminal, ou fazer com que lá no banco o meu débito apareceu como crédito. Ah, você quer isso? Eu, outro dia, não tinha um Fusca. E eu conheço pessoas que se dizem evangélicos aí que estão desfilando de carrão. Eu nunca ganhei um carrão desse. E é cada história que contam para mim, os irmãos contam para mim, impressionantes. E eu fico só esperando. Pois espere sentado. Porque se é esse tipo de coisa que você espera ver como demonstração de Deus, Ele pode curar doenças terminais, Ele pode lhe dar um carrão, Ele pode fazer coisas impossíveis com você, mas Ele vai fazer? Eu não sei. Ele brinca de fazer coisas inusitadas com os crentes? Não. Tem seus propósitos, tem seus motivos. O que Ele quer é nos edificar, é nos mostrar quem Ele é, mostrar o caráter dEle a nós, dar coisas para nós, dar docinho para a criança, que é isso. Agora, se você espera que o seu casamento, que é ruim, se torne bom, e você confia em Deus para isso e pede a Deus algo inusitado assim na sua vida, se você pede por mais entendimento das coisas espirituais, você lê a Bíblia, lê, e acha cansativo, e você chora diante de Deus, Senhor, eu não aguento mais achar a tua palavra cansativa, está errado, eu vou esperar do teu Espírito Santo que me dê prazer com a tua palavra, peça, dou força, peça, estou garantindo que Ele vai dar, não, porque Deus é Deus, ninguém bota Deus numa caixa, Ele dá o que Ele quer, na hora que Ele quiser, como Ele quiser, mas eu digo, dou força, no sentido de dizer, isso é apropriado você pedir diante de Deus, isso é correto, você esperar diante de Deus algo muito grande. Espere. Peça fruto do Espírito. Peça alegria na sua vida se você é tristonho. Peça coragem se você é acovardado. Peça. Tem sentido. E Ele poderá fazer coisas enormes na sua vida. Às vezes, Ele faz coisas grandes na nossa vida de uma maneira discreta e que o crente nem percebe. E nós somos ingratos e míopes, olhamos para trás e dizemos, nunca mais eu orei por isso. Eu tinha pavor do meu chefe, pavor de pânico, de não querer chegar lá no gabinete. Eu ia quase chorando para o trabalho. E pedi. E ele, olha, melhorou muito. Não é meu maior amigo, talvez nunca seja, mas aquele pânico sumiu. Sumiu. Quando? Não sei, né? Não foi assim de um dia para o outro, mas sumiu. Você sabia que provavelmente você está, se você é daqueles que pedem a Deus coisas sérias, coisas corretas,
com fé. Provavelmente a sua vida está cheia de respostas assim que você mal percebe. Porque não é uma coisa espetacular, não é um mar se abrindo, não é uma luz do céu, como os irmãos, alguns dizem para vocês de outras igrejas aí, que veio luz, houve vozes, e coisas espetaculares, e você fica esperando o tempo passando, e você sem aprender o que é cristianismo verdadeiro. Última observação, quero encerrar. Devemos usar mais contrastes ao falar de Deus para animar as pessoas. Nós somos como gafanhotos para eles são como pão para nós. Contraste espetacular. Gostei demais desse artifício correto do uso na oratória de um poder de convencimento que Josué usou ali. Com uma figura, às vezes, fala mais do que 1000 palavras. São gigantes, nos veem de cima para baixo, como se nós fôssemos gafanhotos, vamos comê-los como pão. Amigo, você está angustiado? Troca por paz. Está com medo? Peça por coragem. Está triste? Deus pode lhe dar alegria. E espere isso para você e fale isso para outros. Continuamos na próxima. Estouramos aqui já o tempo que eu gosto de marcar. Que Deus nos ajude com tantas lições valiosíssimas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a Te conhecer melhor, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.